Naquela casa enorme, o silêncio era mais alto que qualquer palavra. Não porque faltassem vozes, mas porque uma delas nunca existiu. A menina caminhava pelos corredores largos como quem não queria deixar rastros. Tapetes caros abafavam seus passos, quadros valiosos observavam tudo em silêncio, e as paredes claras pareciam frias demais para uma infância. Ela era a filha única de um dos homens mais ricos da cidade. Tinha brinquedos importados, roupas impecáveis, professores particulares. Tudo, exceto algo essencial: voz. Desde pequena, não falava. Os médicos chamavam de mutismo seletivo. Os psicólogos falavam em trauma não identificado. O pai, em silêncio, pagava por mais especialistas. A mãe simplesmente aceitava. A menina observava tudo com olhos atentos. O mundo para ela era um lugar de gestos, olhares e sons distantes. Aprendeu cedo a se comunicar com pequenos movimentos, um balançar de cabeça, um desenho deixado sobre a mesa, um olhar mais demorado. O pai tentava compensar a ausência das palavras com presentes. Um brinquedo novo a cada semana. Um quarto reformado a cada ano. Mas nada preenchia o espaço que o silêncio ocupava. Ela comia sozinha na mesa grande demais. Assistia à vida pela janela. E parecia entender mais do que qualquer adulto ao seu redor. Havia algo em seus olhos que ninguém conseguia decifrar. Não era tristeza pura. Era espera. Como se ela estivesse guardando algo para o momento certo. Ou para a pessoa certa. E ninguém ali imaginava que esse silêncio, tão protegido por luxo e distância, estava prestes a ser tocado por alguém que o dinheiro jamais poderia alcançar. A idosa morava 2 ruas abaixo da mansão. Ninguém a notava. Sentava-se todos os dias no mesmo banco da pequena praça, sempre no fim da tarde, quando o sol já não queimava tanto e as sombras começavam a se alongar. Usava roupas simples, gastas pelo tempo, e carregava uma bolsa velha que parecia pesada demais para alguém tão frágil. As pessoas passavam apressadas. Crianças corriam. Adultos falavam ao telefone. E ela permanecia ali, como parte da paisagem, invisível. Foi numa dessas tardes que a menina a viu. O carro preto parou em frente à praça como sempre fazia. O motorista abriu a porta, e a menina desceu. Caminhava devagar, acompanhada apenas pelo silêncio que a seguia desde sempre. Ela não costumava ir à praça. Aqueles espaços abertos não faziam parte da sua rotina controlada. Mas naquele dia, algo a fez parar. Os olhos da menina encontraram os da idosa. Não houve susto, nem estranhamento. Houve reconhecimento. A idosa sorriu. Um sorriso pequeno, tranquilo, sem expectativa. Não tentou falar com a menina. Não fez perguntas. Apenas voltou a olhar para o céu por alguns segundos, como quem agradece algo que não sabe explicar. A menina sentou-se no banco oposto. Observava cada gesto. A forma como a idosa respirava fundo antes de se levantar. Como ajeitava a bolsa no colo. Como olhava as pessoas com uma atenção que ninguém lhe devolvia. O silêncio entre as duas não era pesado. Era confortável. O motorista observava à distância, inquieto. Aquela pausa não estava na agenda. Mas a menina não se mexeu. Pela primeira vez, não parecia apenas existir, parecia presente. Quando o sol começou a desaparecer, a idosa levantou-se com esforço. Antes de ir embora, olhou novamente para a menina e disse, em voz baixa, quase como um segredo: "É bom quando alguém senta sem pedir nada." A menina não respondeu. Mas seus olhos brilharam de um jeito novo. E, naquela tarde simples, sem promessas ou explicações, algo começou a se mover dentro de um silêncio que parecia eterno. A partir daquele dia, a menina passou a pedir para ir à praça. Não com palavras, mas com gestos insistentes, desenhos deixados sobre a mesa, olhares longos direcionados à janela. O pai estranhou. A mãe hesitou. Mas concordaram. Afinal, nada parecia perigoso naquele pedido silencioso. A idosa continuava no mesmo banco, no mesmo horário. Nunca demonstrava surpresa ao ver a menina. Apenas sorria, como se já a esperasse. Elas se sentavam lado a lado. Às vezes em silêncio absoluto. Às vezes trocando pequenas coisas. Um pedaço de pão,
uma flor colhida do chão, um olhar que durava mais do que o necessário. A idosa falava pouco. Quando falava, não exigia respostas. Contava histórias simples, de quando era jovem, de um marido que partiu cedo demais, de dias em que também aprendeu a escutar mais do que falar. A menina ouvia com atenção rara. Seus olhos seguiam cada palavra, cada pausa. Pela primeira vez, alguém falava com ela, e não sobre ela. Em um dos encontros, a idosa tirou da bolsa um pequeno caderno velho. As páginas estavam amareladas, cheias de desenhos e palavras tortas. Quando eu não sabia dizer o que sentia, eu escrevia, explicou. Colocou o caderno no colo da menina. Não insistiu. Não cobrou. A menina passou os dedos pelas páginas como quem toca algo sagrado. Pegou um lápis e desenhou duas figuras sentadas num banco. Uma grande. Uma pequena. Entre elas, um espaço, mas não um vazio. A idosa observou o desenho em silêncio. Seus olhos marejaram. Às vezes, falar não é usar a voz, disse suavemente. É ser ouvido. A menina levantou o olhar. E, pela primeira vez, sentiu que alguém realmente a escutava. Algo se reorganizava dentro dela. Não era ainda palavra. Mas já não era só silêncio. Com o passar das semanas, a praça deixou de ser apenas um lugar de encontro. Tornou-se refúgio. A menina chegava com o mesmo cuidado de sempre, mas agora seus olhos procuravam primeiro o banco onde a idosa se sentava. Quando a via, algo parecido com alívio atravessava seu rosto. Naquela tarde, o céu estava nublado. O vento frio fazia as folhas dançarem pelo chão. A idosa parecia mais cansada que de costume. Sentou-se devagar e respirou fundo antes de falar. Posso te contar uma coisa? Perguntou, sem esperar resposta. A menina inclinou levemente a cabeça. Era o suficiente. A idosa falou do passado. Da filha que tivera e perderá cedo demais. De como, depois disso, as palavras começaram a faltar. Não de repente, mas aos poucos. Como se o mundo tivesse ficado grande demais para a voz dela. Eu também fiquei muito tempo sem conseguir falar, confessou. Não porque não sabia as palavras, mas porque ninguém estava pronto para ouvi-las. A menina apertou o lápis entre os dedos. Seus olhos marejaram, mas ela não desviou o olhar. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse colocado em palavras aquilo que ela carregava desde sempre. A idosa sorriu com tristeza. O silêncio pode ser um abrigo, disse. Mas se a gente fica tempo demais nele, vira prisão. A menina abriu o caderno e desenhou uma pequena porta. Atrás dela, um espaço escuro. Do outro lado, uma luz suave. A idosa entendeu. Não precisa atravessar agora, falou com gentileza. Só precisa saber que a porta existe. Naquele instante, algo profundo se estabeleceu entre as duas. Não era dependência. Era reconhecimento. Duas histórias diferentes, ligadas pelo mesmo silêncio. E, sem que percebessem, aquele segredo compartilhado começava a transformar não só a menina, mas tudo ao redor dela. O banco da praça estava vazio naquela tarde. A menina chegou no horário de sempre. Olhou ao redor uma, duas vezes. Sentou-se. Esperou. O vento balançava as árvores, e o silêncio parecia diferente, não pesado, mas inquieto. A idosa não veio. Nos dias seguintes, a menina continuou voltando à praça. Sempre no mesmo horário. Sempre com o caderno nas mãos. O banco permanecia vazio, como se guardasse apenas a lembrança de quem costumava ocupá-lo. Numa dessas tardes, a menina parou diante do banco e tocou a madeira com cuidado. Abriu o caderno e desenhou a praça, o banco, o céu, e escreveu uma palavra pequena, torta, quase tímida. Obrigada. Foi naquela noite que algo mudou. Durante o jantar, a mesa parecia maior que de costume. O pai falava sobre negócios. A mãe mexia no prato distraída. O silêncio, velho conhecido, se instalava mais uma vez. De repente, a menina levantou o olhar. Começou, a voz frágil, quase um sussurro. Os talheres pararam. O ar ficou suspenso. Eu senti falta dela hoje. Não foi uma frase perfeita. Não foi longa. Mas foi a primeira.
A mãe levou a mão à boca. O pai não conseguiu disfarçar as lágrimas. Ninguém se mexeu. Tinham medo de quebrar aquele instante delicado demais. A menina respirou fundo. Pela primeira vez, falar não doeu. Nos dias que se seguiram, souberam que a idosa havia sido internada. A menina pediu para vê-la. Dessa vez, pediu com palavras. No hospital, sentou-se ao lado da cama e segurou a mão enrugada que tantas vezes lhe oferecerá silêncio sem cobrança. A porta existe, disse, baixinho. A idosa sorriu. Um sorriso calmo. Completo. A menina não se tornou falante de um dia para o outro. Mas encontrou algo maior que a voz. Encontrou coragem. E entendeu que algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar para sempre, mas para nos ensinar a voltar a nós mesmos.